Hoje eu vou explicar por que o discurso de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, gerou desconforto dentro da própria corte e o que isso pode significar para os próximos julgamentos. A troca de comando no Supremo costuma ser protocolar, mas, em momentos de tensão institucional, cada frase dita vira sinal de rumo. E desta vez, houve sinais claros de que o estilo de condução pode mudar. Segundo relatos dos bastidores, nem todos os ministros gostaram do tom adotado por Fachin. Em público, ele elogiou seu antecessor, Luiz Roberto Barroso. Na sequência, porém, indicou que pretende conduzir o tribunal de forma diferente, priorizando segurança jurídica, previsibilidade na relação com os demais poderes, decisões colegiadas e uma comunicação mais sóbria. Essa combinação soou para alguns como um elogio seguido de um freio de arrumação. E é aí que mora a relevância. Quando há divergências internas, abrem-se espaços para ajustes de rota. Por que isso importa? Porque o STF está no centro de temas que mexem diretamente com a vida política e econômica do país. Em contextos assim, previsibilidade é quase um ativo de confiança. Quando ministros falam publicamente sobre casos em andamento, ou quando decisões individuais travam ou destravam agendas inteiras, a percepção de segurança diminui. Ao mencionar colegialidade e previsibilidade, Fachin sinalizou que pretende deslocar o tribunal de um estilo mais personalista para um modelo em que as grandes questões sejam resolvidas no plenário, voto a voto, com fundamentos expostos à luz do dia. Colegialidade é uma palavra técnica, mas o impacto é simples de entender. Decidir em plenário reduz a dependência de liminares individuais em temas de alto impacto. Também dilui tensões políticas ao distribuir responsabilidades entre todos os ministros e permite que a sociedade acompanhe os argumentos, concorde ou discorde, mas enxergue o método. Para quem acompanha a justiça, isso costuma aumentar a legitimidade das decisões, ainda que o resultado final desagrade parte do público. Outro pilar destacado foi a confiança entre os poderes. Na prática, isso significa respeito aos tempos e às competências de cada um. O Congresso legisla. O Executivo governa. O Judiciário julga à luz da Constituição. Quando o Supremo evita pré-julgar projetos que ainda estão sendo discutidos no Legislativo, ou quando não antecipa vetos a políticas públicas antes de elas existirem, reduz ruído institucional e fortalece a separação de poderes. É uma mudança de tom, que, se for adotada de maneira consistente, tende a descomprimir o ambiente político. Essa postura também se conecta a um ponto sensível: a comunicação pública dos ministros. Em democracias consolidadas, magistrados de cortes constitucionais falam pouco sobre casos concretos. Quando há excesso de declarações, surge a impressão de que a justiça está opinando antes de julgar. Fachin, ao priorizar institucionalidade, indica que pretende falar menos e decidir mais, preferencialmente em colegiado. Isso não significa omissão. Significa escolher o foro adequado: o plenário, o voto escrito, a fundamentação técnica. Do outro lado, é natural que haja desconforto. Parte da corte se acostumou, nos últimos anos, a um protagonismo mais explícito, sobretudo em temas de choque entre política e direito. Para esses ministros, a ênfase na colegialidade pode soar como limitação. Para outros, que defendem discrição e previsibilidade, a nova direção é bem-vinda. Divergência interna não é um problema. É a essência de um tribunal plural. O ponto é como essas divergências se traduzem em decisões mais sólidas e menos personalizadas. Vamos ao impacto prático em temas quentes. Primeiro, eventuais projetos de anistia ou de pacificação política, se aprovados pelo Congresso. Caberá ao STF analisar a constitucionalidade quando e se for provocado. Num ambiente de colegialidade e comunicação discreta, a tendência é reduzir prejuízos públicos, o que ajuda a legitimar o resultado, qualquer que seja. Segundo, liberdade de expressão e responsabilidade. Ao levar casos estruturantes para o plenário, o tribunal pode traçar balizas mais claras, diminuindo a sensação de decisões casuísticas. Terceiro, regras eleitorais e segurança do processo.
Previsibilidade significa evitar mudanças abruptas no meio do campeonato, reforçando confiança no sistema. Quarto, transformação digital. Mais transparência processual, mais acesso a informações e menos opacidade sobre a tramitação de temas sensíveis. O que observar daqui para frente? 4 sinais. Primeiro, a agenda do plenário. Grandes casos serão pautados com frequência e rapidez? Segundo, a redução de liminares individuais em matérias de alto impacto. Haverá contenção monocrática? Terceiro, o padrão de comunicação. Ministros vão economizar declarações sobre casos vivos? Quarto, a relação com o Congresso. Decisões e manifestações respeitarão o tempo político, evitando antecipações desnecessárias. Se esses 4 sinais aparecerem, é possível que o STF retome um lugar mais técnico e menos protagonista no cotidiano da política, preservando o papel que a Constituição lhe atribui, o de guardião das regras do jogo e não jogador. Isso não elimina conflitos, porque eles fazem parte da democracia, mas ajuda a resolvê-los com método, previsibilidade e respeito institucional. Há também um aspecto histórico a considerar. A imagem de uma corte constitucional não se constrói em um dia e tampouco se perde em um episódio. É uma maratona. Décadas de coerência criam reputação. Decisões erráticas abalam a confiança. Quando a presidência do tribunal escolhe reforçar segurança jurídica, colegialidade e sobriedade, envia um recado de longo prazo. O Supremo quer ser lido pelos seus votos, não pelos seus microfones. Nada disso significa ignorar a realidade política. O país vive tensões reais. Haverá casos duríssimos, com pressões de todos os lados. Nesses momentos, a melhor defesa institucional é o processo. Pautar, debater, votar, fundamentar, publicar e cumprir. O processo é a blindagem da corte. Se a colegialidade avançar, cada decisão deixa de ser do ministro tal para voltar a ser do tribunal. Como deve ser? Em resumo, o discurso de posse de Edson Fachin foi interpretado como elogio ao passado com promessa de mudança no presente. Houve incômodo entre alguns ministros e aprovação entre outros. Para além da disputa de estilos, o que interessa ao país é simples: previsibilidade nas regras, decisões colegiadas nos grandes temas e menos personalismo. Se essa linha se confirmar, o Supremo tende a reduzir a temperatura política e aumentar a confiança jurídica. 2 ingredientes essenciais para o Brasil atravessar um período complexo com as instituições de pé. E agora eu quero ouvir você. Essa mudança de tom vai emplacar? Você acha que o Supremo deve falar menos e julgar mais em plenário? Deixe sua opinião. O debate público qualificado também faz parte do fortalecimento das instituições.